Bom dia a todos. Somos alunos da Escola Secundária de Gondomar, do curso de Línguas e Humanidades, da turma de 12º ano. E no âmbito da disciplina de História A, vamos dar-vos a conhecer porque é que o 1 de dezembro é feriado nacional. Começamos então esta viagem para descobrir o significado deste acontecimento na história do nosso país. A morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, trouxe problemas de sucessão ao reino, que acabaram por resultar na perda da independência de Portugal. O seu sucessor, o cardeal Dom Henrique, subiu ao trono nesse ano, mas faleceu 2 anos depois, sem deixar nenhum herdeiro. Foi nesse contexto que surgiram 3 candidatos ao trono: Dom Filipe II, rei de Espanha, Dona Catarina, duquesa de Bragança e Dom António. Entre estes 3 candidatos, foi o rei de Espanha que acabou por ocupar o trono português, fazendo com que Portugal perdesse a sua independência. Durante os 60 anos que durou a União Dinástica, o descontentamento dos portugueses foi crescendo, devido ao alto número de impostos pagos para financiar as guerras de Madrid, o recrutamento de soldados portugueses e a perda de navios e colónias para ingleses, franceses e holandeses. Dona Catarina, duquesa de Bragança, foi a segunda filha do infante Dom Duarte, duque de Guimarães. Após a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir e da impossibilidade do cardeal Dom Henrique de gerar herdeiros, Dona Catarina tornou-se uma das candidatas ao trono português, em virtude de ser neta do rei Dom Manuel I. Os outros candidatos eram António de Portugal e Filipe II de Espanha, sendo este último a ocupar o trono português por força militar invadindo Portugal. No entanto, com a legitimidade das pretensões da infanta Dona Catarina, o seu neto, Dom João II, duque de Bragança, torna-se rei em 1640 com Dom João IV. Filho bastardo do infante Dom Luís, Dom António Prior de Crato, desde cedo não se sente talhado para a carreira eclesiástica. Chega a receber o priorado do Crato, um dos mais ricos do reino, porém a morte do pai libertou-o da função. Recusa então a ordenação a presbítero e acaba por levar uma vida mundana. Em 1578 acompanha Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, é feito prisioneiro e um dos primeiros a retornar a Lisboa. Esta que vai ser a sua fase mais política, visto que Portugal estava ameaçado pelos espanhóis. Toma a liderança de um dos partidos nacionais que se opõe à unificação dos dois países e por isso ganha todo o apoio popular, visto que o povo era contra a unificação de Portugal e Espanha. Declara-se pretendente à coroa, mas não tem tropas nem dinheiro para impedir a invasão castelhana. E por isso chega a ser aclamado rei na vila de Santarém, mas acaba vencido na Batalha de Alcântara a 25 de agosto de 1580. Desta forma teve de fugir e, decidida a continuar a luta, no exílio angaria auxílio militar para a sua causa, restaurar a independência. Até ao fim faz resistência aos castelhanos, todavia não consegue libertar Portugal, vindo a falecer em 1595 em França. Dos 3 candidatos, Dom Filipe II de Espanha era o que contava com o maior número de apoiantes, uma vez que era apoiado pela maioria do clero e da nobreza. Dom Filipe II de Espanha foi então escolhido para suceder ao cardeal Dom Henrique, sendo aclamado Dom Filipe I de Portugal na Declaração de Castro Marim de 17 de julho de 1578, por 3 governantes representantes da junta que sucedeu ao cardeal Dom Henrique. Deste modo, o reino português foi anexado à coroa castelhana em 1580. Nas Cortes de Tomar do ano seguinte, o agora Dom Filipe I de Portugal compromete-se a manter a autonomia do reino português e a respeitar os costumes portugueses, não alterando a língua, a moeda e a administração do território português. Dom Filipe I de Portugal assinou ainda um ato de governação que lhe conferia uma monarquia dualista. O seu reinado ficou marcado por dar início a esta União Ibérica e pelos primeiros ataques dos holandeses à feitoria africana de São Jorge da Mina. Esta governação dual perdurou até 1640 com Dom Filipe III de Portugal. A restauração da independência deu-se na manhã de 1 de dezembro de 1640, quando 120 conspiradores invadiram o Paço da Ribeira, em Lisboa, para derrubar a dinastia espanhola. Deste acontecimento, Miguel Vasconcelos, considerado um traidor por muitos e regente na ausência do rei, foi morto a tiro e atirado pela janela, e a coroação do duque de Bragança, futuro de Dom João IV, foi também proclamada. Contudo, a independência de Portugal só viria a ser oficializada pelos espanhóis 27 anos depois, com a assinatura do Tratado de Lisboa.